Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim. Hebreus 13, 7 diz: lembre-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pense em todo o bem que resultou na vida deles e siga o seu exemplo de fé. Pula para o versículo 16 agora, lá embaixo. Diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, outros, pois esses são sacrifícios que agradam. O que agrada a Deus? Diga comigo: repartir e fazer o bem. Aí ele vem: obedeçam os seus líderes, façam o que disserem, o trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Diga: não é o pastor, diga: é você que é prejudicado. Diga: sou eu prejudicado se meu pastor não estiver alegre. Ore por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de uma forma honrada em tudo que fazemos. Amém? Irmão, o livro de Hebreus é a graça explicando a lei. Qual lei? A lei de Êxodo 20. A lei de Moisés, que foi deixada como prática de cultura, de fé para o povo judeu, para o povo de Israel. O livro de Hebreus, no versículo 7, ele diz que eu e você devemos lembrar dos nossos líderes. Geralmente, a maioria das vezes, nós nos apegamos a essa realidade somente com o pastor, com a pastora. Mas, pensando bem, quantas pessoas passou na nossa vida e semeou coisas na nossa vida que hoje a gente consegue galgar e falar: poxa, obrigado, Senhor, por você ter permitido essa pessoa passar na minha vida. Lembrar é trazer a memória, por exemplo, professores. Esses dias eu chorei pela minha professora de biologia, ela não está mais viva, mas eu lembrei, sabe, daquela coisa, eu me apeguei e falei: poxa, eu queria tanto que ela estivesse viva ainda hoje. Eu comecei a lembrar de pessoas que passaram, porque quando chega no final do ano, é exatamente, a nossa mente naturalmente começa a fazer uma retrospectiva. Se ficou na matéria, se não ficou, se tirou vermelha, se não tirou, se aprendeu coisas esse ano, se foi abençoado, se concluiu, se tirou o passaporte, se não tirou, se fez a viagem, se não fez, as etapas que queimamos, sim ou não, gente? E ele diz: lembra-se disso, daqueles que ensinaram a palavra de Deus. Os líderes de célula, por exemplo, eles têm um papel importantíssimo, mais do que o meu na igreja. Eles me ajudam a pastorear vocês. Estar numa célula, por exemplo, da nossa igreja, é estar integrado à comunhão do corpo de Jesus. É importante para você crescer, é importante para você fazer amizade, para você se relacionar, para você compreender o que a Bíblia fala sobre isso também. Sim ou não, gente? Só que dentro da questão da palavra cultura, é um conjunto de manifestações de artes, de social, linguagem, comportamento de uma civilização ou um povo. Ou seja, aquilo que nos rege, a cultura, as leis, os rituais, a fé, a roupa, enfim, isso é cultura. E quando hoje o Senhor me tocou para falar isso também com vocês, baseado nesse texto, Ele diz: lembra daqueles que ensinam a palavra e pensa em tudo do que é bem, resultando na vida deles, seja um exemplo de vida. Irmão, passou pastores na minha vida que foram importantíssimos para eu estar aqui. Eu me lembro que o Joabe foi uma pessoa que me inspirou a largar o meu trabalho para viver da fé, a sair e falar: olha, você não pode ficar a vida inteira sentado numa moto e tendo todo esse chamado para influenciar a tua geração. Você precisa ter coragem, você precisa ser curado disso. Você tem medo de se lançar no ministério, e realmente eu tinha, porque é diferente você ter uma segurança mensal e de você depender da bondade dos irmãos para viver. Quem me ouve? É bíblico viver do evangelho, viver da fé. E o texto ainda diz, para a gente entender um pouco mais, ele diz que eu e você devemos olhar o exemplo da fé da vida desses homens.
Eu comecei a comparar, olhar, poxa, o ministério desse pastor tem 28 anos que ele vive da fé, 28 anos trabalhando para Jesus. Olha o resultado da sua fé. Isso começou a me inspirar. E o escritor de Hebreus está dizendo que a maneira de viver dos santos, tanto dos líderes e dos irmãos, tenham como conhecido, como inspirar, para que eu e você precisamos ser perseverantes na fé que eles também carregam. Quer um exemplo? Tem pessoas na sua vida que só ela está de pé já é um exemplo para você seguir, uma referência. Passou tantas coisas, irmão, nesses 4 anos, para fazer 5 anos, enfrentamos embates terríveis, rachaduras. Outras igrejas foram abertas através de nós. Pessoas, teve uma vez que evangelizou numa quinta-feira em frente à nossa igreja, não faz muito tempo. E você percebe uma coisa, esse ano, por exemplo, que casos que saiu de pastores tirando a sua vida. Homens que se mostram guerreiros, corajosos, que inspiram uma geração, arrancando sua vida por simplesmente perder a batalha. Problemas emocionais que não foram curados, porque nós tratamos os líderes como homens e super-homens, porque tem Jesus que inspira você, te serve o ano inteiro, e muitas das vezes eles estão esgotados na alma, esgotado no corpo, esgotado na mente, esgotado espiritual. E o próprio Jesus ensina isso, que o esgotamento ele é real para todos nós, sim ou não? O ano inteiro é dando amizade, sorriso, passando por tristeza, problemas sentimentais, emocionais, e aí você vai arrastando no ano inteiro. Assim é a nossa vida, e não somente dos pastores. Você vê pessoas chegando informação para você, pessoas tirando a sua vida, cortando os pulsos, perdendo a batalha, não querendo mais viver, querendo que a dor da alma vá embora. E muitas das vezes nós olhamos aqueles que poderiam nos inspirar, e muitas das vezes eles também estão mal. E olha para cá, o texto diz o seguinte no versículo 16: não esqueça de fazer o bem e de repartir o que tem com necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Olha para cá, existe coisa na nossa vida que é um toque, uma simplicidade, um abraço, uma ligação, faz toda a diferença. Às vezes a gente quer dar muito, e aquela pessoa é tão simples que você poderia tocar a vida dela com um simples sorriso. A gente pensa assim: eu não vou levar problema para fulano, mas na verdade aquela pessoa só quer ser notada. Ela quer que você leve o problema seu para ela, para que ela possa também participar da sua dor. O que eu quero dizer com isso? Vendo o caso do último pastor, faz 2 semanas que a gente saiu no jornal, que tirou sua vida, a gente percebe o seguinte: ou a igreja esqueceu que o pastor é ser humano, tem problemas como a igreja, ou a igreja, ao ponto de colocar o líder dentro de uma realidade, uma redoma poderosa, ao ponto de achar que ele é um poço de problema que toda hora eu tenho que estar levando. E esse pastor talvez não procurou uma ajuda para poder tirar essa dor, tirar essa angústia, ao ponto dessa angústia tomar sua alma e ele tirar sua própria vida. Quantas pessoas a gente ficou sabendo, não só pelo jornal, amigos e amigas que estão em depressão. Alguns de vocês sabem o que eu estou falando. Quando a cultura da honra é perdida, e é isso que eu quero falar, a cultura da honra, ela é perdida como, pastor? Ela é perdida quando eu e você não olhamos o valor da simplicidade que aquela pessoa carrega, independente do problema que ela tem. Diga para o seu irmão: você tem valor ao Senhor. Sabe o que ele diz? Hebreus ainda diz que os pastores, eu e você, temos que compartilhar com os necessitados o que é bom e compartilhar do que temos com eles. Porém, isso são sacrifícios que agradam a Deus. No 17 ele diz: obedeçam seus líderes. Obediência aos seus líderes, quando ele diz: façam o que disserem. Sabe como você honra um pastor? Obedecendo o que foi te ensinado, seguindo os princípios de obediência da palavra. Amém, gente? Como eu honro a minha igreja? Honrando a minha igreja é servindo aquilo que foi ensinado a mim. Quando eu pratico o que meu pastor, o meu líder de célula, as pessoas me ensinam para o meu bem, é isso que eu devo agregar para a minha vida. A palavra diz que o trabalho nosso é cuidar de vocês, mas da alma especificamente. Ou seja, daquilo que é eterno. Diga comigo: daquilo que é eterno. Então, por mais que você tente recompensar o líder, alguém servindo com ele, é impossível, porque o próprio Jesus disse que ele vai nos coroar
Deus vai te receber com honra na eternidade. É impossível honrarmos vocês que estão servindo conosco da forma que gostaríamos. A palavra diz no 18, segura: orem por nós. É exatamente o que você deve fazer: orar pelos seus líderes, orar pela tua igreja, orar pelos irmãos que estão trabalhando, servindo. Porque olha para cá, alguns de vocês só às vezes vêm no domingo, mas a semana inteira tem atividade na tua igreja, e para ela acontecer depende da sua oração. A igreja parou de orar um pelos outros. A igreja parou de colocar os líderes como baixo de oração e jejum. Precisa hoje levantar um exército de intercessores pela igreja do Senhor. Nós temos que voltar a orar pelos, não estou falando só por mim não, pelos líderes. Porque se o diabo ferir os líderes da nossa geração, uma geração inteira se perde. Se o líder cai em adultério, fere a igreja. Se o líder desvia por sonegação de impostos ou por lavagem de dinheiro, fere a igreja. O trabalho que nós fazemos, ele tem que estar alinhado espiritual todo o tempo. Por quê? Porque a gente cuida da sua alma, não é do seu corpo. Uma palavra tira alguém do calabouço, mas uma palavra que fere coloca a pessoa no calabouço. A responsabilidade de liderança é muito grande. A responsabilidade de ocuparmos os lugares para servir é muito grande. E o texto ainda diz que eu e você temos que orar para que esses líderes, como aqui diz, nós temos uma consciência limpa e desejamos viver de uma forma honrada em tudo que fazemos. Quero te fazer uma pergunta: você vive na cultura de honra na sua casa? Como é que você cobra isso de alguém se você não vive isso na sua casa? Quer ver? Muitos de nós damos o melhor para as pessoas da rua e o pior para a nossa família. Nós damos o melhor para os de fora, mas os da casa, sempre se der a gente ouve. Às vezes aquela pessoa só quer sua atenção, quer desabafar. Quem me ouve? Ela só quer que você ouça o problema dela. Muitas das vezes está sendo construída para nós de uma forma desorganizada. A palavra diz que eu darei conta da sua alma. Olha o que o texto diz, Romanos 14, 12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar os outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar uma pedra de tropeço ou um obstáculo ao caminho do irmão. Nós não podemos ser uma pessoa que coloca uma pedra para as pessoas tropeçarem. Nós temos que ser pessoas que constroem para o bem. Se tem alguém sendo lesado, você vai levar uma cultura de remissão para aquela pessoa. Se tem alguém ali sendo agredido, é você que vai chorar, interceder até que aquele problema seja sarado. É o contrário. Nós não podemos ser pedra de tropeço para as pessoas mais. Nós não podemos ir para a internet, percebe? As pessoas só vão para a internet quando elas é ferida com pessoas da igreja ou com liderança. Elas esbolsam o que ela carrega dentro do coração. A boca fala, o coração está cheio. Ela não fala o período que ela foi cuidada. Olha, você vê mais texto da internet de desabafo com ferida do que gratidão. Quando as pessoas deveriam ir para a internet e falar assim: olha irmãos, independente, passou fulano, passou, não precisa citar nome. Fala: olha, passou pessoas na minha vida que me construíram uma pessoa melhor. Eu não sei se foi teu pai ou tua mãe, mas eu quero profetizar que a partir de hoje ninguém mais vai ferir ao ponto de você ser ingrato. Você vai aprender a semear, você vai viver um período de honra, você vai aprender a construir a cultura de honra na sua vida. Sabe por quê? Talvez você foi ferida na infância, foi abusada. Abusado por um primo, pelo tio, por um padrasto, eu não sei. Foi violentada, roubada na sua dignidade. E muitas das vezes isso vai sendo trazido para onde? Para dentro da igreja. A igreja tem um papel de trazer a honra na vida das pessoas. João 8, uma mulher é pega em adultério, em pecado. E quando os homens vêm para poder pegar Jesus na sua doutrina, o que ele faz? Ele redime aquela mulher e restaura a honra dela. Propósito do evangelho, querido, eu queria tanto que essa consciência viesse hoje. Qual consciência? A de Zaqueu. Qual? A de Zaqueu, que ele fala assim: olha, Jesus, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aquela consciência de honra naquilo que um dia alguém tentou te desonrar. Quando Jesus entra a inserir você nesse ambiente, esse ambiente começa a ser restaurado a sua vida. Eu quero liberar uma palavra que Jesus vai te levar em cultura nessa noite de honra. Uma cultura que vai inserir você em ambientes, que vai restaurar a tua base, a tua essência. Vai te levar a ter essa consciência. Vai lá na tua dor hoje, vai lá no teu problema. Deus tem cura para você hoje.
Por exemplo, 1 Timóteo 5,17 diz, escute bem: presbíteros que liderem bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho e a pregação e ensino. O texto é claro dizer que os líderes são dignos de dupla honra, não só de uma honra. O texto fala, aqueles que pregam e ensinam são dignos de receber o que recebem. O texto ainda fala, porque eu estou falando, porque tem pessoas que às vezes vê a gente bem sucedido e fala mal. Não, irmão, se eu morasse debaixo da ponte, qual referência de exemplo de fé eu teria para você? Um exemplo de fé miserável? Deus quer te levantar com uma consciência que Jesus veio restaurar não somente a sua alma, áreas da sua vida, porque o Pai vê o coração, mas as pessoas lá fora veem resultados da sua vida. As pessoas veem a fé, o que é condicionado à sua fé. Diga comigo: eu fui salvo, mas dentro da salvação existem elementos importantes, doutrinas importantes. A graça de Deus, ela redime o homem, sim, ela salva o homem, sim, mas ela prospera o homem. Romanos 12:10 diz: dedicam-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nós precisamos aprender a cultivar essa cultura de honra, a levar ao valor necessário a cada coração. A honra é um fator poderoso para recebermos de Deus aquilo que Deus quer derramar para a nossa geração, gente. O que Deus quer fazer vai depender de como nós estamos honrando uns aos outros, honrando a nossa liderança, honrando nossos pais. Nós não vamos mais ser uma geração que quebra princípios. Nós vamos obedecer aos princípios e viver toda a promessa que tem nesses princípios. Amém, queridos? Sabe por quê? Quando Adão cai, a primeira coisa, ele sai desse lugar de honra. Ele começa a viver um período agora de plantar, trabalhar e agora ter desgaste na sua carne após o pecado. A cultura de honra foi perdida, foi afetada. Paulo escreve isso dizendo que não se aparte, igreja de Corinto, de vós a simplicidade em que há em Cristo Jesus, como se apartou de Eva, enganada pela serpente. Ou seja, havia uma cultura de honra. O homem honrando a Deus com o seu trabalho, o homem honrando a sua esposa, o homem honrando a criação de tudo aquilo que Deus deu a ele. Que me ouve, diga amém. Se submetendo, conhecendo a autoridade, governando os lugares que Deus tinha dado para Adão. Quando Adão cai, ele perde esse lugar, e Jesus veio exatamente restaurar esse lugar na nossa vida. Por isso que Moisés escreve: honre teu pai e tua mãe, como princípio, como mandamento, para que os seus dias se prolonguem na terra. A dificuldade que a nossa geração tem em honrar é porque ela acha que louvando a outra pessoa, agradecendo a Deus pela vida dela, e é como se as pessoas falassem: você está bajulando. Ela não consegue honrar, e por não saber honrar, ela acha que é bajulação, mas é servir, é amor. Amém, gente? Provérbios 18:12 diz: antes da queda do coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. A humildade vai construir a honra de Deus em nossa vida. Se nós precisamos hoje reconhecer que precisamos viver um período de honra como igreja, então certamente nenhuma pessoa que entrar necessitada aqui vai sair daqui da mesma forma, porque a gente vai ter alguma coisa para colocar nas mãos dela, a gente vai ter alguma coisa para dar para ela. Não vai sair daqui com fome, ela vai sair daqui saciada. Quem ouve? Ela vai sair daqui alimentada, porque há uma graça sobre a igreja. A cultura da honra foi estabelecida sobre o corpo. A honra é o princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos. Quando eu honro, quando eu abençoo alguém, eu estou honrando aquela pessoa. Quem me ouve? Há algo dentro de nós que se rebela contra a ideia de honrar as pessoas. Dizemos muitas das vezes que há um ar de espiritualidade, honramos apenas a Deus e não a homens. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi pessoas falar: como é que eu honro a Deus se eu não vejo? E eu não honro meu irmão a quem eu vejo? Não tem como, gente. A forma de honrar alguém, estou honrando a Deus através da ação. Sentimos que o nosso dever de manter os outros humildes, a fim de que o orgulho não os domine. Sabe o que a gente está fazendo? Você fala assim: olha, eu vou honrar só a Deus, porque se eu te honrar você vai se sobreviver. Não, querido. Você tem que honrar, e na medida da sua honra, a simplicidade que você carrega, o DNA do Pai, também vai ser passado com a sua ação para aquela pessoa. Diga comigo: tudo que Deus te dá, Ele te ensina. Às vezes não honramos por orgulho, não sabemos honrar por orgulho, por ferida, por orgulho ferido.
que nos domina, alimentando de uma inveja que sentimos no sucesso dos outros. Quantas vezes você ouve o insucesso de alguém e você dá risada? Quando você ouve uma vida sendo destruída, você ou se compadece ou você fala bem feito quando você não gosta daquela pessoa, irmão. Quantas vezes você viu pessoas se dando mal e você poderia ter feito alguma coisa e não fez? Quem me ouve? A realidade é que nós estamos vivendo um período de desonra na humanidade terrível, se rebelando contra o presidente. Olha isso, irmão, fazendo oposição para quem Deus estabeleceu. Não tem cultura de honra na nação. Se não tem cultura de honra na nação, quem é a honra que vai ensinar para essa geração? A igreja. Quem é a voz da cultura da honra na terra? A igreja. 1 Pedro 2,17 diz: tratem todos com devido respeito, ame os irmãos, temam a Deus, honre ao governador, ao rei. Nós devemos honrar o nosso presidente, nós devemos honrar as autoridades. Quantas vezes os filmes de Hollywood ensinam a gente a mandar a ver o bandido, igual aquela série que saiu no Netflix. Qual o nome lá daquela série dos mascarados lá? Fala alto. Casa de Papel. A gente torce pro bandido ganhar. Daqui a pouco a gente vai dar certo. Como assim, irmão? Por quê? Porque está dentro do homem olhar a ideia de facilidade. E geralmente honrar o outro é destruir os orgulhos que carregamos para construir a honra na vida das outras pessoas, no sucesso dela, sem ter sucesso. Às vezes isso é difícil, claro que é. Por isso que nós estamos ensinando, estamos querendo viver isso. Servos, sujeite aos seus senhores com todo respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também os maus. Quantas vezes fala: cara, esse cara é chato, meu chefe é chato pra caramba, eu não vou honrar ele. A Bíblia está dizendo que você tem que honrar principalmente os que é mal. Jesus fala: amar quem te ama é fácil, amar quem não te ama, isso tem galardão. Ele está dizendo: honre os maus. Quem me ouve? Sabe aquela pessoa que ora contrário? Você deve amar ela. Beijinho no ombro, te amo. Honre. Por quê? Porque independente da vida da pessoa que ela tenta paralisar, não mude a sua semente de bondade, porque o outro não ajudou você a ser melhor. Alguém passou pela sua vida e ensinou a forma correta de honrar uns aos outros. Respeitar esse ambiente. Por exemplo, Romanos 13, mais 5 minutos, 7 diz: deem cada um que lhe é devido o seu, diga comigo, imposto a imposto, tributo a tributo, temor a temor e honra a honra. Jesus amava César. Quem me ouve? Claro que amava. E por obediência de lei, vivendo a cultura naquele dia que os romanos sujeitavam os judeus, Jesus diz: dê a César e dê a Deus. Ele não somente ensinou nós a honrarmos os maus, mas ele disse: cumpra esse princípio, porque quando você honra alguém, você vai atrair honra para si. Por isso que ele fala, Paulo escreve: a imposto, pagar as contas é honrar o nome de Deus. Tributo a tributo, temor a temor. Temor aqui é respeito, honra a honra. No grego a palavra honra significa, diga comigo, fixar o valor, estimar e reverenciar. Um lar sem reverência, um lar sem honra de filhos com os pais, esse lar é estruturado, gente. Um casamento sem honrar a parceria do cônjuge, a mulher com o marido com a mulher, se não tem honra, respeito um com os outros, se não tem submissão, se ninguém reconhece o erro, como é que esse relacionamento vai para frente, gente? A cultura de honra está destruída na nossa sociedade, e é uma grande verdade. O texto ainda diz, por exemplo, diga comigo, a honra, ela atrai a bênção de Deus. Devemos estimar ou atribuir o valor aos outros, pois a honra cria uma proteção espiritual contra os ataques do inimigo. Vou dizer de novo: a honra cria uma proteção espiritual contra os ataques do inimigo, os quais de outro modo danificaram a qualidade de nossa vida. Salmo 91:15: o meu servo clamará a mim, e eu darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobrirei ele de honra. A honra protege você de Satanás. Salmo 91, como nós conhecemos, é um salmo de proteção.
O texto ainda diz que o Senhor nos livrará da nossa adversidade, estará conosco e nos cobrirá de honra. Eu quero declarar que na sua casa haverá tanta cultura de honra lá, que Deus vai proteger você dos embates do inimigo. Haverá uma graça, aonde Deus vê a cultura da honra, Ele manifesta a sua glória, Ele manifesta a proteção. Eu quero declarar que Deus está na sua prova, Deus está na dificuldade, Deus está na aflição, mas Ele vai te ensinar como você deve honrar as pessoas. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Ele dará vida longa. Ele diz a palavra: lhe darei vida longa e mostrarei a minha salvação. Salmo 91, salmo de proteção. Nós achamos que honrar os outros não é tão importante. Deus está dizendo, faz toda a importância. Olha que Jesus nos ensina, estou indo para o final. João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me. Diga comigo, quem serve Cristo deve segui-lo. Aonde Ele está, o meu servo também estará. Olha para mim, hoje Jesus está em Alphaville ou está na favela? Não, está nos dois lugares. A diferença é que Ele pode me usar na necessidade de alguém, e Cristo ser glorificado por intermédio da minha ação, e aquela pessoa reconhecer Jesus na minha vida e ser salva pela ação que eu dei de benevolência para ela. Olha para mim, Deus procura verdadeiros adoradores. Vem aqui, Miriam, que adorem em espírito e em... Presta atenção, ela não conhece Jesus. A minha ação de saciar ela com um pouquinho da água da vida para ela. Ela vai tomar da água, não precisa tomar, mas assim, dou a água para ela, ela toma água. A minha ação, ela vai ver que o pouquinho que faltava para ela, alguém ofereceu para ela. Então ela vai ver Cristo na minha ação e vai dizer, ainda existem verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. As pessoas não vão reconhecer Jesus eu falando, é agindo. Aonde Cristo está, eu também tenho que estar. E aí ele diz, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quem vai honrar você é o Pai. Quem me ouve? Líderes que estão aqui, quem vai honrar você é o Pai. Quem vai te coroar na eternidade é o Senhor. Você imagine, querido, Deus abriu mão da sua glória, arrancou toda a riqueza da sua vida, veio, se formou, se humilhou e veio como servo, como homem, morrendo morte de cruz, para nos ensinar que nós devemos abrir mão de nós mesmos para servir os outros e restaurar a dignidade de quem não tem. Quem me ouve? E colocar aquela pessoa em autoridade. Eu quero liberar uma palavra que quem cruzar o seu caminho 2019 indigno, necessitado, triste, angustiado, você vai ter uma palavra de vitória, uma palavra para levantar, uma palavra de graça, de amor e de misericórdia. Eu profetizo que nossa fé será uma fé inabalável, uma fé amorosa, uma fé apaixonante, uma fé que vai construir, uma fé que vai edificar, uma fé que vai levantar. Eu profetizo, se levante, igreja do Senhor, e seja luz na terra. Seja luz no seu trabalho. Olha para o seu relacionamento, vê se você está honrando a Jesus no seu namoro, nas suas finanças, nas suas amizades. Quem você vai trazer para a mesa no final do ano? Os hipócritas que falam mal do seu arroz? Ou você vai chamar alguém que está morando na favela para ir na porta da sua casa e oferecer a melhor ceia para ele? Quem você vai honrar? Irmãos, nós honramos os nossos chefes para bater uma meta, para ganhar um salário, e não honramos as pessoas que compartilham da mesma fé que a gente, ou que não compartilha. O Pai te honrará. Diga comigo, o Pai te honrará. Querido, Jesus vai te servir na eternidade. Ele vai te dar uma coroa, Ele vai te dar uma pedra branca e vai escrever seu novo nome. Aleluia. Ninguém ouviu. Ele vai sentar e falar assim, filha, senta no meu colo, eu quero fazer cafuné onde não há mais dor. Ninguém está ouvindo. Onde não há mais angústia. Essas memórias que te pegam e dói você, eu curei, eu te salvei, eu regenerei. Profeta Samuel chega na casa, diz, ei, ninguém coma até que Davi chega. Vai chegar seu tempo, tem uma mesa preparada.
Eu quero liberar que Deus tem uma mesa de honra para você em 2019. Você vai sentar nela, vai comer, porque hoje você vai vencer o desprezo da família, o desprezo do teu pai que foi embora, da tua mãe que no dia que você estava mal, não estava lá para chorar com você no teu abuso, que você esconde. Deus está curando você hoje. Eu profetizo na tua vida que a dor não será maior do que a alegria que vai te achar, que o louvor que Deus vai colocar na tua boca. Deus está te dando um cântico novo. Levanta a tua mão. Chegou o tempo da tua nova temporada. O tempo de cantar chegou, e a honra de Deus te alcança, diz o Senhor. A honra de Deus te alcança hoje. Eu profetizo em nome de Jesus. Nós precisamos nos abrir para as bênçãos de Deus a chegar até nós, crentes. Precisamos aprender a submetermos aos nossos líderes. Diga comigo, eles são imperfeitos e não podemos desonrá-los. Presta atenção. A conversa de Pedro e Jesus é essa aqui: se você me ama, mostra com obras. Como é que você honra teu pastor? Servindo com ele, cuidando de gente com ele, praticando o que o pastor te ensina. Só isso. Como é que eu honro o meu líder? Servindo na casa, obedecendo a palavra, porque o meu desejo é ver as bênçãos de Deus alcançar você como me alcançou. Quanto mais rápido você se colocar diante de Deus, tudo que estava travado vem hoje na tua mão. Eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus. O grande fato é que não há líderes perfeitos. Diga comigo, nem chefes, nem pastores, nem professores, nem governadores, nem pai, nem mãe. Todos são imperfeitos. Como é que você quer cobrar alguém de alguma coisa que você não está semeando? Você não pode colher sem semear. A lei da reciprocidade que Jesus diz, ele diz: aquilo que você quer que façam para você, faça a vós primeiro. Essa é a lei e os profetas. Dois textos encerram. Provérbios 22:4 diz: a recompensa da humildade é o temor do Senhor. São riqueza, honra e vida. Quer riqueza, quer honra e vida? Tenha temor e tenha humildade. Porque aquilo que Deus te deu é para mais pessoas comerem. Errou, peça perdão. É difícil, pastor, perdoar. Perdão não é oração, é decisão. Eu decidi perdoar e vou perdoar. Não consigo, vou te dar um exercício. Chega no teu quarto hoje, ora assim: Espírito Santo, eu não sou digno do seu perdão. Jesus morreu por mim como sacrifício, deixou você como meu amigo e parceiro. Gere em mim um arrependimento genuíno. E terceira coisa, para completar, pega um caderno escrito: eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar. Aí depois você fala assim, ó: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Exercita, porque quando você sair do quarto, a primeira coisa que você vai fazer é abraçar e chorar. Não fala que você não consegue, você não treinou. Aleluia. Quem sabe dar tiro de rifle aqui? Ninguém, quase ninguém. Mas se sair uma guerra amanhã, principalmente eu que sou reservista e alguns de vocês, o que vai acontecer com a gente? Guerra é vida e morte. Não tem: Senhor, não permita que eu não mate ninguém, igual o filme do Adventista. Não existe isso não, irmão. Entrou na guerra, é testa, pau. É uma semana de treinamento. Fica aí, dá tiro aí, conseguiu, vai embora pra guerra, acabou. Se o país entra em guerra, não tem essa não. É matar ou morrer. Tem uns crentes que ia lá: peraí, deixa eu sair 15 dias de férias da guerra. Ia passar na casa de cada pessoa que deve. Ia passar na casa de cada pessoa que magoou. Irmão, se pudesse, você matava. Eu sei. Honra nada, pastor. Ele pisou no meu calo. Ele me feriu. Ela me feriu. É ou não é? O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém a honra. O orgulho nos humilha. E quando tiver orgulho na sua vida para queimar, Deus vai permitir demorar mais as promessas dele na sua vida, até você se tornar simples como pomba e prudente como a serpente.
Espírito de Deus está aqui hoje para construir uma cultura de honra na nossa vida, para estabelecer sobre nós. A partir de hoje, eu quero fazer uma oração inteligente com você. Diga assim, a oração inteligente. Espírito Santo, me mostra qual é a área que eu preciso mudar.